A Distrimed atende todo o conjunto de medidas de prevenção adotadas para proteger os colaboradores da sua empresa, reduzindo os riscos de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Trabalhamos para proporcionar um ambiente de trabalho saudável para que as tarefas laborais sejam realizadas da melhor forma possível dentro da sua empresa. Visite nosso portal e conheça as novidades. Distrimed, Engenharia e Segurança do Trabalho. Povo da internet que nos acompanha a partir de agora, hoje estou aqui com a figura nova na TV Distrimed, com a carimbaço, com a presença de Matheus Montemesso. Dos rádios do Daio pro podcast. Olha aí. Que alegria estar aqui para conversar com a Fábio, com o Fernando e trazer hoje um programa diferente e especial de 11 anos da Distrimed. Eu estou extremamente feliz de estar aqui com vocês, dizer que acompanho a empresa, acompanho o trabalho aqui, os convidados da Distrimed, vieram vários, inclusive fora aqui de Chapecó, muito interessante. Para mim é um prazer estar aqui para conversar com vocês. Eu vou primeiramente me apresentar. Sou Matheus, eu estou na área da comunicação há quase 10 anos já. Vim para Chapecó em 2013, 2014. Vim para cobrir Chapecoense, que era algo que eu queria muito. Nossa, Chape. E na parte da comunicação, né? Porque já que não deu certo como jogador, e agora a gente está aqui fazendo vários trabalhos para várias empresas e também, especialmente para a Oeste Capital. E aí surgiu o convite. A gente se conhece há um tempo já, né, Fernando? Já. Então, prazer estar aqui. O pessoal que vai acompanhar a gente vai ter hoje um programa, um bate-papo especial da Distrimed 11 anos. Fernando Calegari Clock, que é o apresentador que está aqui hoje como entrevistado, que é o diretor da Distrimed, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de produção e técnico em segurança no trabalho. E a Fabiana, que é diretora administrativa da Distrimed. Vai ser só a Fabiana para não ter chance de errar o sobrenome. Melhor. Fica mais confortável, né? Primeiramente, Fernando, tudo bem? Tudo bem, cara. Feliz hoje nesse dia especial aí. Dezembro é uma data muito especial para nós da Distrimed. Esse ano, então, completando 11 anos, né, cara, a gente decidiu fazer esse episódio especial aí, convidar uma pessoa especial também pra gente aí, uma referência na comunicação, não só de Chapecó, mas acredito no estado inteiro, tu é uma referência. Já falei isso para outras pessoas, o quanto tu é importante pra nossa comunidade, né, através do trabalho que tu faz, e ter você aqui, cara, é especial. E junto com a Fábio, então, nem se fala nisso, né, cara? Patroa, né? Patroa lá em casa, patroa lá na empresa. Cuidado que você falou hoje aqui, viu? Hoje eu tenho que cuidar as palavras aqui, né? E hoje não vou precisar mandar beijinho pra câmera, já vou dar aqui, né? Só pra Lívia. Só pra Lívia, né? E a gente tá muito feliz nessa data, comemorando 11 anos, trazendo informação de qualidade dentro da segurança do trabalho, que é sempre o nosso objetivo do podcast, né? E hoje a gente vai conversar sobre nós, um pouquinho da empresa, como tudo começou, e aí tá contigo depois aí, então, cara. Tá. É a primeira vez, Fábio, não, aqui no podcast? Primeira vez, mas vai dar tudo certo, um pouquinho ansiosa, mas faz parte, sendo né? batizada na comunicação. Exatamente. Tá batizada. Vai querer voltar, quem vem aqui volta sempre, não tem. Agora, sei que nós temos muito assunto para comentar. Bastante. Agora, vai ter muita gente que vai aproveitar esse episódio para conhecer um pouco da Distrimed. Claro, Como é que começou a ideia e há quanto tempo está no mercado já? Antes desses 11 anos, vocês já trabalhavam no ramo? Uhum. Como é que funcionou a entrada de vocês no segmento? Sim, eu, por exemplo, eu tô há 17 anos trabalhando com segurança do trabalho, né? Então eu rodei bastante aí o Brasil trabalhando com isso, e aí tive a oportunidade de vir morar em Chapecó. E a Distrimed surgiu por uma oportunidade também, né? Foi por um incentivo de um grande empresário aqui também de Chapecó, chamado Josias Mascarello, dono da consultora catarinense, grande seu Josias, uma referência no mercado aqui, que eu era funcionário de uma empresa, cara, de consultoria de segurança também, e essa empresa acabou indo embora de Chapecó, e bem naquele período eu estava começando a estudar engenharia, tinha conhecido a Fábio logo também naquele período, e eu não queria perder isso tudo que eu estava construindo naquele início, principalmente na área de conhecimento e pessoal também, né? E aí a empresa foi embora, e o seu Josias me chamou lá na consultora catarinense, na sede deles lá, e me deu uma enquadrada, né? Ele falou: Fernando, o que tu vai fazer agora? E eu, Marcelo Josias, vou trabalhar, vou entregar currículo, vou voltar pro mercado de trabalho, né? Ficar à disposição. E ele, não, tu já tem trabalho. Tu vai abrir uma empresa e eu vou ser teu primeiro cliente. E aquilo ali foi um choque pra mim, porque, cara,
Tu não tinha despertado o espírito empreendedor ainda? Não, tava escondidinho, né? Tava escondidinho, mas eu não conhecia ele ainda, né? E eu, mas, seu Josias, o que eu vou fazer, cara? Não sei nem como emitir uma nota fiscal. O que eu faço? Ele, não, tu vai aqui, ó, tem cartãozinho, vai lá na contabilidade lá e abre o teu negócio. Eu fui pra casa pensando... Se joga, né? Se joga. Que é o que acontece com a maioria dos empreendedores no Brasil, é assim que acontece, é do nada, né? É oportunidade. Surgiu a chance, a necessidade né? e a oportunidade, a gente vai, né? E aí fui pra casa, conversei com a Fábio, a gente trocou a ideia e decidimos dar o peitaço. Na época a Fábio não trabalhou diretamente, né? Ela trabalhava, né, como nutricionista, né, Fábio? Isso. E aí eu falei, ó, Fábio, então eu vou botar os peitos, vou começar o negócio e tu vai me auxiliando aqui, né? Vai me auxiliando na parte administrativa, assim, tu vai dando o teu espetáculo, porque eu sou perdidaço, eu sei trabalhar só. E aí a Distrimed começou. Né? Começamos com uma salinha menor que esse estúdio aqui, né? Eu trabalhando, a Fábio depois às 5h30 lá me ajudar, né? 5h30 da tarde. E aquilo ali foi tomando proporções que no primeiro ano de empresa, a gente já estava com 53 empresas confiando no nosso trabalho. E aí a gente começou a enxergar com outros olhos. Opa, não é somente um alto emprego, né? Que muitas vezes o empreendedorismo surge assim. O cara recebe a oportunidade e quer se autoempregar, vamos dizer assim. E nós da Distrimed, a gente sempre pensou, não, a gente vai estruturar um negócio para ser maior que um alto emprego. Nós trabalharmos e também trazer pessoas, né, sustentar famílias, né, e ser algo grande que faça diferença na comunidade. Isso que ano mais ou menos? Isso em 2012, final de 2012. Se tinha um espaço para esse segmento aqui na cidade? Sempre teve, né, Matheus? No mercado de medicina do trabalho de Chapecó é muito forte, tem muitos profissionais ótimos também no mercado aqui, mas a gente via algo que precisava ser feito um pouco diferente no formato de gestão, né, Fábio? Que a gente sempre focou, né, a gestão como um todo. Não somente a execução do exame, a elaboração do documento, mas sim um cuidado que as empresas precisavam na época de nós estarmos mais presentes dentro dos ambientes de trabalho como consultoria, que é a medicina. Aí né, o Fernando trabalhava e a Fábio era na parte mais de cabeça administrativa? Mais administrativo. Como o Fernando falou, eu sou formada em nutrição, na verdade. Trabalhei aí por longos 10 anos, né? E quando eu saía do meu trabalho, eu ia para a Distrimed lá trabalhar, fazia a parte administrativa, notas, boletos, fazia essa parte aí. Organizava a bagunça, né, amor? Eu organizava a bagunça, exatamente. E depois a gente viu que a Distrimed tinha uma proporção tão grande que me precisava estar full time na empresa. Então, a partir desse momento, a gente decidiu que eu encerraria a minha profissão, né, largaria a nutrição e iria trabalhar e viver a Distrimed, né? Hoje a gente fala que a gente vive realmente a Distrimed. A Distrimed é a nossa segunda família, porque nós somos a nossa família, mas a nossa segunda família é a Distrimed, e tu né? segue na área administrativa até hoje? Até hoje. A parte chata, né, Fernando? A parte chata, né? exatamente. Papelada. Cobrar. Mas eu gosto muito dessa parte. Talvez o que me instigou mais isso, porque meus pais são empreendedores aqui em Chapecó, e eu já trabalhava nessa parte com eles também, né? Então, isso me fez também já ter alguma noção de como administrar, de como que funcionava um negócio, né? Então, mas eu adoro. O Fernando falou que começou o primeiro ano, fechou 53 clientes, né? Tu tem hoje, a empresa em si hoje atende quantos? Hoje a gente está com uma gama de clientes de 450 empresas, né? A nível nacional, a gente pode falar assim, que a gente agregou um perfil de negócio que a gente atende empresas de grande porte, vamos dizer assim, com várias unidades. A gente tem clientes, a GP Neus, que tem lá na tua terra, lá em Erechim, hoje ela tem 8 unidades. Né? Então, Bairro Fátima. Bairro Fátima, um abraço pro Bairro Fátima de Erechim lá. Então, a gente tem perfis de clientes que têm unidades em vários lugares do país. E a gente faz a gestão, o gerenciamento de tudo, de todas as unidades por Chapecó. Né? Foi um perfil de negócio que a gente buscou. Então, tu faz Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que mais aí? Paraná, São Paulo, Mato Grosso. Hoje nós temos clínicas parceiras nossas que em torno de 80% dos estados brasileiros hoje a gente está presente de alguma forma com nossos clientes. Incrível, incrível. Bom, a gente contou um pouquinho da história, mas eu quero que Fernando, você traga pra gente uma novidade hoje, que nós temos um novo parceiro que tá começando com a gente no nosso podcast. Exatamente, né? Falar um pouquinho do nosso padrinho, né? Nosso patrocinador padrinho, que foi a Cossegura EPIs,
grande parceiro, né? Tudo em EPIs, equipamentos de proteção individual, você encontra na Cossegur, lá com o Flávio, com o João, com o Fernando, com toda aquela galera que atende a Cossegur. E hoje estreando, né, no nosso podcast, a gente está muito orgulhoso desse parceiro que está acreditando no nosso podcast, que é a OnSafety. A OnSafety é um software de gestão de segurança e saúde no trabalho. É um software muito interessante que tem várias ferramentas integradas dentro do sistema, onde você pode fazer inspeções no ambiente de trabalho em tempo real, gerando os relatórios em tempo real. Toda a parte de gestão de EPIs, gestão de treinamentos, parte de e-social também eles contemplam, né? Então, um software super completo que pode estar ajudando não só empresas como a Distrimed, eles auxiliam, né, fornecendo essa ferramenta, mas também o técnico em segurança, o engenheiro de segurança do trabalho que está lá no chão de fábrica pode estar utilizando essa ferramenta da OnSafety aí para estar agilizando e principalmente dando segurança das informações geradas, né, para o ambiente de trabalho voltado para a segurança do trabalho. Eu vou te perguntar se o aplicativo o software a Distrimed usa. Isso. A gente utiliza hoje no dia a dia da Distrimed e desde 2020 a gente utiliza esse aplicativo, né, como suporte da área técnica, né, e a gente recomenda aí no mercado 100%, né, cara, é um material, é um software que a Distrimed é uma antes e agora a Distrimed é outra depois da utilização desse software para a equipe técnica, né. Lembrando, o pessoal que nos acompanha aqui vai poder ter todo esse material de vários assuntos aqui, né, porque você vai ver vários vídeos aqui no podcast também, né, no nosso canal do YouTube, e a gente vai começar a trazer também agora assuntos e tendências para 2024, que a gente trouxe um pouco das novidades aqui da Distrimed, um pouco da história para quem não conhece. A gente vai agora fazer um paralelo de tudo isso com 2024, que está chegando, né? A gente está finalizando o ano aí já agora, e muita gente vai estar acompanhando a gente em 2024, então com certeza já vai estar por dentro dentro um material dos assuntos. super atual. E agora, então, nós vamos trazer um assunto e-social, que quem tá fora da área aqui, a gente faz jornalismo geral, a gente acompanha também como tem sido essa mudança, né? E esse rigor que vai passar 2024 ser muito mais forte. E aí a gente vai trazer um pouquinho disso. Primeiro, o que vai mudar para 2024 nesse assunto do e-social, Fernando? Então, é bom a gente falar, para quem está assistindo nós, Matheus, a nossa audiência ela é incrível, porque ela é de profissionais da área que entendem do que a gente está falando e também de pessoas que buscam conhecer mais sobre, né? Então, o e-social, pessoal, é um sistema do governo, né, que foi lançado lá em 2014, ela entrou em vigor mais para frente um pouquinho, né, lá no governo Dilma ainda foi lançado, com o intuito de todas as informações sobre segurança do trabalho, né, os riscos ocupacionais e a parte de saúde do trabalhador, o governo estaria recebendo essas informações através do quê? De um sistema. Então, o e-social, para facilitar a compreensão de todo mundo, o e-social é puramente um sistema onde a gente alimenta com as informações de segurança e saúde dos trabalhadores, certo? Esse e-social, então, ele está passando agora desse 2023 por uma fase intensa de testes, né, de adaptações para as empresas de menor porte. Empresas de grande porte já vêm atuando há mais tempo e, inclusive, sendo notificadas por falhas no envio dessas informações, né? Sem multas. Sem multas. Ainda. Em alguns casos já até aconteceu multas em multinacionais, que são empresas que estão informando há mais tempos. Empresas de menor porte, a gente não teve nenhuma notícia ainda, que vai ser a partir de 2024. Mas, Fernando, o que vai ir para o e-social, né, Fábio? Isso. Quais os eventos, né? Quais as informações que vai ser enviado? São 3 principais. A comunicação de acidente de trabalho. O colaborador se machucou, sofreu um acidente. Essa informação antes já ia para o INSS, agora vai através do e-social. Né? Essa informação a gente vai gerenciar para os nossos clientes, a gente está gerenciando para os nossos clientes. Outro evento é a parte de saúde do trabalhador. Né? Então, as informações da saúde do trabalhador que vem através dos exames médicos de saúde ocupacional, essas informações também são enviadas para o governo. E também os riscos ocupacionais, que é qual o risco ocupacional que vai gerar uma exposição, que possa gerar uma aposentadoria especial para a atividade, vai ser enviado também para o e-social. Por exemplo, o colaborador tem um ruído no ambiente de trabalho. Essa informação tem que chegar para o governo para entender que essa atividade tem uma exposição a esse risco. Então, esses 3 itens
vão ser enviados, né, Fábio? E ressaltando, na verdade, Matheus, que esses são os 3 itens da área de segurança do trabalho. Existe toda a parte contábil por trás, de contratação e tudo mais, que também já está sendo feito esses testes para o e-social, né? Tá sendo Nós enviado. somos só um raminho do e-social, né? Que são 3 eventos que a gente vai estar enviando. Já estamos enviando, já. né? Há quanto tempo vocês já enviam? Desde 2016, o nosso software de gestão para o e-social a gente vem operando, né? E o envio está sendo formalizado por e-social desde janeiro de 23. É porque reúne vários órgãos Com do certeza. governo do federal. governo, Então, a gente exatamente. falou, a área contábil lá vai para o órgão Isso. contábil. Receita, É uma caixa. simplificação para enviar, em vez de enviar para 5, 6, 10 órgãos, tu envia dentro do sistema e já vai para vários. Já vai para Já vai vários. pra vários. O e-social ele vai mudar o conceito de fiscalização, falando dentro da nossa área, né, de segurança do trabalho. Por exemplo, eles vão pegar comparativos. Como vai estar tudo lançado lá, a GPneus, um abraço para a GPneus, está lançando as informações. Vão pegar um concorrente da GPneus através de um sistema deles mesmos e vão comparar os riscos. Se esses riscos não estão se equivalendo ou parecidos, Dentro do mesmo segmento. no mesmo e tal. segmento, eles podem, vamos fiscalizar esse aqui porque está muito diferente um do outro. Vamos fazer a fiscalização para comprovar. Então, o Ministério do Trabalho já tem acesso a essas informações e estão mudando os conceitos de fiscalizações. Fiscalização. Então não mudou a lei, mudou a forma como você envia. Não, Exatamente. a legislação trabalhista, as normas, o e-social vem para se cumprir agora, né? Porque a gente não tinha algo padrão para ser informado em algum lugar no governo, né? Para fazer se cumprir a legislação. A legislação, pessoal, as NRs famosas, normas regulamentadoras não mudaram nada. Elas estão passando por atualizações, mas não é por causa do e-social. O e-social só veio fazer com que se cumpra e que se chegue as informações para o governo. Agora, a gente falou em rigor para 2024, agora nós vamos ter multas de forma mais frequente sendo aplicadas. Como é que a empresa pode estar atenta a isso? Isso, então, pessoal, a questão das multas é muito sério. O pessoal está bem preocupado com isso, porque as multas, né, Fábio, variam de R$200 a R$180.000. São multas severas para cada item não cumprido ou não enviado com o prazo estipulado pelo governo. Dá para a certo? gente ter alguns exemplos? Sim, um exemplo prático que todo mundo conhece. Você vai lá e faz o seu exame clínico ocupacional admissional na empresa, né? Um ano depois você precisa fazer o periódico, né? O e-social ele permite você fazer o exame periódico 120 dias antes de vencer, o próximo. né? Mas não deixa vencer um dia. No momento que você deixou vencer o teu exame periódico um dia, você pode ser multado com a multa de R$400, né, Fábio? Parte de 400, né? Isso. Porque se foi reincidente, vai ter outro Vai cálculo, aumentar. né? Vai aumentando. Mas parte desse valor, né? Até essa semana a gente teve um caso de um cliente que questionou, mas por que tem que fazer de novo, né? Então, a minha resposta foi para ela, é legislação, não somos nós que definimos, né? Exatamente. A gente segue todas as NRs. Na NR tá descrito que tu é obrigado a fazer o exame periódico desses colaboradores, Isso né? que é o monitoramento da Que é o saúde do monitoramento, trabalhador. exatamente. Nós abrimos o assunto aqui de multas. Eu quero que vocês deem um pouco mais de dica, que nós vamos fazer o nosso quadro Dicas Distrimed, tá bom? Patrocinado pela Distrimed, Engenharia de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional. Então, quero saber de vocês, pode ser a Fábio, ser a Fábio, primeiro, e o Fernando também, mais dicas para que essas empresas comecem em 2024 já dentro do esquadro, né? Claro. Então, Matheus, como o Fernando já falou, a gente é gestão, né? Então, a gente gosta dessa parte de gestão, de realmente tá inserido dentro da empresa, né? Principalmente essas empresas que não têm o técnico de segurança ou engenheiro de segurança dentro da empresa, né? E quais as dicas? Hoje, desde 2016, como o Fernando falou, a gente foi atrás de um software que nos atendesse, que nos ajudasse a manter o cliente sempre informado, né? Tanto que desde 2016, mensalmente o nosso software ele manda um e-mail informando quais são os exames que estão sendo para vencer nos próximos 60 dias. A gente acabou aumentando esse prazo. Até então ele era até 30, agora a gente aumentou para daqui a pouco a empresa se organizar, dar mais tempo. Até porque, Matheus, a gente trabalha com empresas que têm motorista. Daqui a pouco o motorista fica 2, 3 meses fora trabalhando. Vamos fazer o quê? Vamos fazer fora? Ok, vamos, porque a Distrimed tem essa opção de tu fazer esse exame fora da cidade que ele tá, né?
que é o nosso cargo-chefe, vamos dizer assim, Isso, né? que é uma Porque atividade que a gente desenvolve, né, através das clínicas das parceiras clínicas no Brasil parceiras, todo. no né? Brasil todo. Tá lá né? em São Paulo, tem uma clínica para Exatamente. fazer. Tem, exatamente. Então, uma das dicas realmente é mesmo a gestão do exame periódico, tentar cuidar, não deixar vencer, fazer com antecedência, para não gerar essas multas, né? Isso, além da parte de saúde ocupacional que a Fábio falou muito bem, a gente sempre dá uma dica, pessoal, manter seu cadastro da empresa atualizado junto às clínicas, né? A gente está falando da Distrimed, nosso cliente, manter os dados atualizados e quem trabalha com outras clínicas, na sua clínica que atende, procurar deixar esse cadastro da empresa atualizado, dados dos colaboradores atualizados. Né? A questão da saúde ocupacional nem se fala, né? Falando dentro da área da engenharia, da parte técnica em segurança do trabalho, os programas PGR, PCMSO, LTCAT, né? Os PPPs, né? Que da vida aí que a gente tem tantas siglas, né? Para quem não conhece muito, mas os programas de gestão da empresa devem estar bem elaborados, os riscos especificados, né? As metodologias de avaliação muito, muito bem aplicadas, a quantificação dos riscos e também os planos de ações em dia. Tudo isso são informações que vai para o social, então é muito importante estar em contato com a sua clínica para verificar se está tudo isso em dia, né? Para evitar esses problemas aí que são multas severas, né? É verdade. E certamente, a partir do momento que vão surgir as multas, nós vamos ter muito debate sobre Muito. algumas coisas, Com com certeza. certeza. Muito debate. Ainda mais nós questão do Brasil, tem muita gente que deixa para a última hora. Isso, exatamente. E Bastante. aí é normal, né? Pelo número de empresas que nós temos no Sim. país Sim, também. Sim, com sim. certeza. Hoje, em Chapecó, o último dado que eu tenho concreto, Matheus, para ter uma noção, são 26 mil CNPJs abertos na cidade, e ativos. 26 mil empresas, cara. Então, o nosso mercado é muito grande para nós atendermos, né? E aí, tu imagina, questão da última hora, né? Nós mesmo, no mês de dezembro agora, estamos lotada a clínica lá com as pessoas, aquelas empresas que deixaram para a última hora fazendo Sim. exame periódico para não entrar janeiro vencido. É que nem a pessoa que vai dia 24 pegar o presente de Natal para pro dia 25. Igualzinho. Mais cara. ou menos Que daí vai na isso. fila do mercado e aí É. reclama. Exatamente. Tá grande a fila. Exatamente. Que os mercados estão lotados, né? E assim por É. diante. Então, cara, é cultural nosso, É. infelizmente, né? Mas então não deixe para a última hora, agora já é a última hora, infelizmente, né? É. Mas busque profissionais, né, que vão realmente conseguir gerar as informações com precisão, qualidade no tempo certo. Falando em fiscalização, vamos abordar o assunto inspeções e Uhum. também auditorias. Ah, sim, esse é um baita de um produto que a gente tem também. Porque a gente tá visitando algumas empresas, no trabalho que a gente tem aqui em um mercado aqui de Chapecó e Aham. a gente tem uma preocupação, até porque os novos gestores que chegam até empresas são gestores até de repente mais novos, Uhum. de uma nova geração, o pessoal já está atento a isso, né? Sim, E como você falou, muita empresa aqui na cidade, fora, crescendo muito. crescendo. Como é que funciona o trabalho da Distrimed para os clientes nesse sentido? Então, cara, essa questão de fiscalização, vamos dizer assim, que o pessoal chama, que a gente às vezes é fiscal dentro do meio do trabalho, né? É. Mas a gente não é fiscal, a gente tá lá para orientar e mostrar como fazer o certo, né? Motivar a conscientização no meio do trabalho. Nós temos o produto que é a parte de visitas técnicas e auditoria, né? Em ambientes de trabalho diversos. É um produto que sempre tivemos, né? Sempre tivemos e estamos investindo muito nisso porque faz parte da nossa gestão, né? A questão da visitação no ambiente. Dentro da Distrimed, a gente tem os profissionais técnicos que visitam os seus clientes, né? De acordo com cada contrato, obviamente. A gente desenvolve essa parte de inspeção e auditoria, que é levantar possíveis riscos à saúde do trabalhador e melhorias para o ambiente de trabalho, né? Com o apoio da OnSafety, né? Desde 2020, gerando os relatórios para a empresa, né, mostrando o que temos para fazer, como fazer e um prazo, né, para ser cumprido. Né? Óbvio, não é um prazo que porque não é nós que executamos, é o cliente de acordo com sua capacidade financeira, tempo também, né? Mas a gente deixa lá um material prontinho, um dossiê prontinho de segurança do trabalho do que precisa ser melhorado e como ser melhorado. O que é interessante, tu vai na empresa e sempre tem o que melhorar nesse sentido, hein? Sempre Sim. tem, Sempre cara. vai ter. Nós Sempre. temos, é engraçado, Matheus, porque a gente vai nas empresas, né? Os caras organizam tudo. Eu chego lá, 2 minutinhos já aponto o problema. E aí o pessoal me xinga. Mas, Fernando, cara, tu sempre acha alguma coisa de errado. E eu falei que segurança nunca vai ser 100%. É muito difícil ser 100% em segurança. Principalmente quando você não tem uma pessoa específica que faz isso diariamente dentro da empresa, que vive a segurança, um técnico em segurança, um engenheiro.
Então as empresas se preocupam muito, às vezes, na parte produtiva e Claro. tudo mais, que é, O que é lógico. que é onde que sai a fonte, né? E a gente sempre vai buscar, né? Nessas visitas, tá auxiliando para evitar ao máximo, né, essas recorrências de acidente, né, Fábio? É um produto maravilhoso. E sem falar que normalmente a maioria dos acidentes acontece, é rapidinho, né? Nunca aconteceu, só vou ali bem rapidinho, né? E quando vê, sofre um acidente, né? É que nem acidente de trânsito, né? Acho Muito parecido. Hoje eu Muito vou fazer parecido. isso. É muito, Muito- Quando tu foge da tua normalidade, do teu padrão. Exatamente. Então a gente procura fazer nessas visitas esse trabalho de identificar os riscos, né? É muito importante isso para as empresas. E Vocês têm notado essa preocupação das empresas aumentando? Sim, Sim. empresas um pouquinho mais estruturadas, elas investem bastante. Tem muito clientes fortes nessa área, né? Sim, com certeza. Eu ia falar, porque como eu não vim da área, né? Não sou formada em técnica, né? Aprendi, ainda aprendo, né? Porque consultoria tu aprende todo dia, né? Todo dia é uma novidade, né? E o meu olhar mudou. Sair, né? Principalmente hoje, tu vê, hoje Chapecó é muito grande em obras, né? Tu olha e tu começa a olhar os detalhes, nossa, ele tá errado, não, aqui tá certo. Ali... Setor que mais gera emprego, né? Exatamente, né? Então, tipo, o olhar ficou diferente também. Exatamente, Tu vê, a convivência, né? exatamente, tivesse fazendo certo, talvez, o que ia acontecer? Ia melhorar e o colaborador não ia sofrer algum acidente, entendeu? E tu sabe que o olhar das pessoas leigas também mudou pra isso. Mudou bastante. Mudou muito. Mas por que foi vendo isso? um acidente, foi vendo outro, de repente tem algum familiar, algum amigo Isso, mas muito é o trabalho dos profissionais de segurança, o trabalho sendo realizado lá na produção. Que as informações hoje de segurança do trabalho estão num podcast, né? Há 10 anos atrás, nem pensar, né? Tu ia ler um livro, tu não tinha essa informação na palma da mão, né? Então, acho que isso colaborou muito para a sociedade e é o objetivo nosso aqui no podcast, que a comunidade, de forma geral, venha aprender com nós para realmente mudar essa percepção, Matheus. Né? Tu enxergar no teu ambiente de trabalho uma melhoria e apontar para o teu gestor, colaborar com a segurança, né? Agora a gente falou sobre a parte das empresas, fiscalização, nós vamos para a parte dos funcionários. Capacitação dos trabalhadores que estão dentro da empresa. Capacitação e conscientização também. Sim. Dá para se dizer assim, né? Como é que vocês trabalham nisso? Como é que vocês veem isso também? Então, Matheus, a gente falou da parte de inspeção e auditoria que a gente faz nas obras. A auditoria, ela pode ser muito menos trabalhosa se a gente ter profissionais capacitados na linha de produção. Então, eu vejo que a gente tem um problema de mão de obra, a gente estava falando aqui antes, fora, né? Mão de obra, a gente vem reclamando muito sobre a mão de obra, né? A qualificação, o tipo de mão de obra que a gente tem, mas o treinamento, a capacitação do trabalhador, eu acho que vai ser um divisor de água para o futuro das empresas. As empresas precisam, as grandes empresas já estão pensando assim, que eu preciso, beleza, contratar pessoas que querem trabalhar e começar a trabalhar o conhecimento, a parte de gestão, né, de operação dela, né, treinar ela melhor, capacitar ela melhor para o ambiente de trabalho. Porque a empresa tem que instigar isso. Claro. Exatamente. E nós lá da Distrimed, a gente tem essa questão de treinamento, né, bem desenvolvida há muitos anos. A Distrimed, antes de ser Distrimed, já existia, né, um trabalho que a gente fazia, né? Então a gente sempre focou num treinamento um pouco mais personalizado, né, um treinamento executado no ambiente de trabalho, porque eu acho que é mais eficiente. É uma percepção minha e que eu vejo que os meus clientes têm mais resultado. Sim. Hoje a gente dá um treinamento teórico na sala de aula em alguns momentos, mas o foco é treinar no que o cara vai fazer. Né? O resultado é muito melhor. Tu afina teu treinamento. Tu diz a prática? A prática. Trabalho à altura, por exemplo. Não adianta eu dar um treinamento de trabalho à altura numa sala de aula aqui, num andaime, e chega na obra lá, no construção civil, um exemplo, o cara vai... Hoje em dia quase nem tem andaime na obra. Né? É difícil achar um andaime numa obra de grande porte hoje, porque eles sabem que é perigoso, então tem outros equipamentos para substituir. E aí, na prática, não vai ser assim. Então, a gente prefere chegar no cliente e convencer o cliente. Não, a gente não vai treinar a prática em sala de aula, a gente vai para a obra, a gente vai para dentro da indústria. A gente vai viver o ambiente de trabalho do cara. Até a forma do trabalhador absorver essa informação. Claro. Isso, a própria consciência dele de ver o que pode acontecer de errado na hora. Exatamente. Então, na sala de aula, é muito longe da realidade. É muito longe da realidade. A gente percebia que a gente passou por essa fase, treinar em sala de aula, treinar em ambientes que a gente montava uma estrutura lá para trabalho à altura, que a gente estava comentando. Mas chegava na prática, o cara não conseguia colocar, porque o ambiente era totalmente diferente e hostil ao que ele estava ambientalizado no treinamento.
né? Então a gente procura fazer personalizado para o cliente e também que alguns chamam de pós-venda, né? Mas a gente chama de treinamento assistido. A gente treina o trabalhador teoricamente, na prática, e dá ainda um suporte de visitas técnicas para o cliente, acompanhando os alunos, né? Por um período fixado em contrato lá, vamos fazer uma visita técnica semanal por um mês para acompanhar essa galera, para ver se realmente eles estão colocando em prática o aprendido, que é o sistema de treinamento assistido que a gente tem, que é uma personalização com uma marca de Distrimed. Hoje na cidade eu tenho certeza que é só nós que fizemos, que é realmente fazer esse treinamento conforme a legislação manda e um pós-treinamento que é assistir o colaborador lá no ambiente, no dia a dia dele por um período. A gente pode voltar lá e, de novo, orientar a empresa, claro, o trabalhador. Sim, com certeza, porque daqui a pouco ele achou que nesse momento ele poderia fazer assim, não é assim, né? Exato, então, porque às vezes ele aprende uma coisa coloca em prática numa primeira visita e acha, o Fernando não volta mais. Exatamente. Qual que é o setor que vocês veem que tem mais irregularidade, assim, ou que é mais difícil se adaptar? Tem um setor específico? Cara, segurança do trabalho? Sim, cara. Hoje, vamos dizer assim, ó, a parte de hoje obra em Chapecó tá bujante, né? Obra, a gente tem muito profissional bom trabalhando em obra hoje. Chapecó, ela evoluiu nos últimos 10 anos a questão construtiva, não só em pessoas como em equipamentos para construção, é absurdo o que evoluiu, né? Mas o ambiente mais difícil de se adaptar, eu vejo que é a área da agroindústria ainda, né? Porque cada vez mais tecnologia vem entrando, né? Dentro da agroindústria, por que do difícil é se adaptar? Própria língua. Hoje, dentro da indústria, hoje são várias línguas, né, ali dentro. Hoje tu tem haitiano, tu tem venezuelano, tu tem muçulmano trabalhando ali, tem pessoas que conhecem frigorífico, tem pessoas que vêm do interior com uma cultura de interior para trabalhar na agroindústria, porque está fazendo o êxodo rural, né? Então, é uma mistura tão grande de culturas dentro de uma agroindústria que eu vejo que a adaptação é um desafio gigante do pessoal para fazer essa adaptação dessa mão de obra aí, né, Fabi? Com certeza. Até nós tivemos que se adaptar, Matheus, porque a gente também precisa fazer o exame admissional desses. E eu acho que hoje o nosso ainda maior problema é os muçulmanos. A gente atende uma empresa, não é um problema, a gente tem que se adaptar a gente melhor, se adapta melhor, a gente muitas vezes tem que pedir um intérprete, né, porque eles não falam absolutamente nada português, não entendem nada, né? Então, a gente também teve que se adaptar a isso, né? Para estar atendendo esses estrangeiros, né? Que hoje a gente, Chapecó, tem muito estrangeiro. Tem muito, só de pessoas da Venezuela, são mais de 12, 13 mil pessoas. Sim. Nós temos dá 5 Cordilheira Alta. Isso, nós temos grandes indústrias aí que 30% do quadro já é imigrante, né? Já são pessoas que vêm de outro país, 30% do quadro. E a cultura de segurança do trabalho também, ela muda nessas pessoas? Não, cara, ela não pode mudar a cultura. A gente tem que fazer com que eles se adaptem. Sim, tem que se adaptar ao que é aqui, né? E aí, olha o desafio que a gente tem, né? É por isso que dá personalização no treinamento, cara. Como é que tu vai dar um treinamento padrão para todo mundo? Tu tem que adaptar uma língua, tu tem que adaptar um formato, tu tem que estudar um pouquinho como é que é a cultura de cada país com relação ao que tu vai passar. Né? Isso é muito sério. Porque a cultura vem deles pra cá, e aí a forma como ele vai absorver aquela informação é diferente do cara que tá aqui morando em Chapecó a vida inteira, que já tá trabalhando naquele setor há quanto tempo, né? Sim, com certeza. Por isso que eu vejo que a agroindústria hoje em Chapecó, que acho que emprega mais ainda essas pessoas, deve ser um ambiente, e acredito que seja o ambiente com mais dificuldade de adaptação em uma cultura de segurança, né? Nós vamos trazer agora um quadro, que é o quadro Fatos Históricos de Distrimed. Para quem tá, de repente, no meio do podcast agora, né, esqueceu 11 anos da Distrimed, então hoje o podcast é diferente, tá? Hoje eu, Matheus, estou aqui e o patrocínio do quadro é da empresa Cosegur, a empresa especializada em comercialização em toda a linha de EPI para a segurança dos ambientes de trabalho. Então, da Cosegur aqui, a gente vai trazer... Eu vou perguntar primeiro para ti, Fábio, tá? Eu vou pedir um para cada um aqui. Um momento histórico desses 11 anos. Pode ser... na tua percepção e também na tua percepção, Fernanda. Com certeza, tem vários. Tem então, vários, fatos com históricos. certeza. Assim, tem muita coisa pra gente contar. Tem muita coisa, mas assim, uma coisa que me marcou muito, né, e o que a gente vê como a evolução é importante, né,
A Distrimed, quando ela surgiu, ela não tinha o software, tanto que a gente falou que a gente teve o nosso software a partir de 2016, onde a gente digitalizou Era tudo. muito manual Era no muito passado, manual, Matheus, né? o nosso trabalho. E então a gente fez um atendimento de um colaborador lá e no próximo ano ele veio fazer o exame, porque uma indústria tinha pedido ASO de novo, né? Vamos lá, Ele vamos repetir os exames. E, sem querer, o dono da empresa me trouxe o ASO anterior. E ele tinha falsificado o ASO. Né? Que como era manual, ele colocou, o colaborador ele não estava apto para trabalhar em altura. E ele colocou a caneta na próprio punho dele, que o colaborador estava apto para trabalhar, porque ele precisava que aquele colaborador tivesse apto para trabalhar. Era muito a punho. Era muito... O ASO, na época, era muito a punho, né? Tu marcava. Isso. Tinha tudo ali, o doutor ia marcando, né? O apto, Sim, inapto. que nem uma Inapto. receita médica. Exatamente. Então, era muito Então, padrão. isso foi uma coisa que me marcou, porque a responsabilidade disso, né? Mostrou o quanto ele Mostrou precisava quanto evoluir, evoluir, tecnologicamente falando, né? Exatamente, porque isso poderia trazer problema tanto para o funcionário, até porque ele não estava apto para trabalhar em altura, ele não tinha o treinamento para trabalhar em altura, porque ele poderia ter subido em qualquer lugar, não tá treinado, não tá não estando sabendo. apto, né? Exatamente. Então, isso me marcou muito pelo fato de que agora a gente precisa mudar, porque isso é grave, né? Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, essa questão de uma falsificação, vamos chamar Que assim. ano mais ou menos isso? 14 por se não me aí. engano. Mudou muito de lá pra cá nesse aspecto? Com certeza. Agora, com o software que a gente tem, não tem como fazer isso, né? Hoje é tudo digital, hoje é tudo via sistema, o apto já sai direto do sistema, então não tem como fazer isso. Falsificação manual não tem mais Não como tem fazer, mais. né? Na Distrimed ainda não tem como fazer mais, né? Então, são fatos que marcam. Isso marcou muito nós na época, né? O problema que isso podia gerar uma falsificação do documento, que a gente tem responsabilidade por 20 anos nessa documentação. Então, marcou mesmo, né? Eu nem lembrava desse fato aí. Porque ele acaba sendo um start pra você. Opa, é aquele beliscão, né? Sim. Que você toma e Tá na hora de nós mudar, de aumentar a nossa segurança da informação. Exatamente. Né? E que o Fernando falou, por 20 anos a gente tem responsabilidade sobre isso, né? A legislação permite. Então, teoricamente, eu ainda estou respondendo por isso, né? Porque ainda não está fazendo 20 anos esse ASO, né? Sim. Mesmo o colaborador não estando trabalhando ainda mais na Aquela empresa, né? Aquela empresa está inativa, né? Ela perdura ainda, né? Isso aí. São fatos que marcam, né, Matheus? Eu quero um fato teu agora, Fernando. Cara, eu tenho muita coisa. Teve tempo pra pensar agora nessa fala. Falou em fato aqui, cara, pra mim vem 10 na cabeça aqui que eu posso te passar. Eu tenho experiência, né, como eu falei, 17 anos na área. Dentro da Distrimed a gente viveu muita coisa também, né? Acidentes graves, né? Acidentes leves, né? E muitos dos acidentes sempre foram justificados, né? O porquê acontece, que é uma dica que eu vou deixar para quem está assistindo, né? Que o acidente ele sempre tem um porquê. Não acontece por acaso, por falta de sorte, por sina da pessoa. Né? O acidente não acontece por falta de... Como é que é o azarão? Era a hora da pessoa. Às vezes o pessoal comenta, né, Matheus? Mas era a hora da pessoa. Isso não existe. Não existe, né? Pode comentar, inclusive, Matheus. nós tivemos um acidente só para aqui em Chapecó que foi muito comentado, que embora não tenha sido com o trabalhador, foi com um prédio em construção aqui em Chapecó, Sim, né? A mulher acabou perdendo a vida, foi na região da Porto Alegre. Sim, aqui no centro. lembro. E também foi muito apontado como as empresas podem melhorar esse aspecto da construção que está em andamento, por exemplo. Sim, com certeza. Comentou, não, mas era a hora da mulher, mas assim, poderia ter sido evitado. Tudo tem justificativa. Tem uma justificativa, Matheus. tanto que na época a gente comentou muito lá no escritório foi sobre... Esse ano, né, 2023. Foi, exatamente. Comentou muito sobre isso, né? O que poderia ter causado? Isso. Tem toda uma história, né? Que é uma investigação do acidente, né? Exatamente, cara, porque o acidente, ele sempre a gente tem que avaliar o porquê ele aconteceu, porque o objetivo da segurança do trabalho é não acontecer, mas quando acontece, tu tem que estudar, entender e promover que isso não ocorra mais, né, daquela forma, né? E teve um acidente que me marcou muito, vamos falar de Chapecó agora, né, um acidente também foi em obra, tu falou em obra, eu lembrei, que aconteceu em 2011, se não me engano, né, numa empresa aí, que a gente atendia na época. O pessoal estava construindo uma laje, construindo a primeira laje da obra, improvisaram uma rampa lá,
para subir com o carrinho. Na época não tinha tanta estrutura que nem tem hoje, gruas para tudo que é lado, né? Na época não tinha tanto. Naquela obra específica não tinha ainda. Então o pessoal subia com os carrinhos, com ferragem, tudo pelaquela rampa, né? Fizeram o trabalho, construíram a laje e aí foram desmontar aquela rampa. Né? Foram desmontar aquela rampa, desformaram ela, para quem é da construção civil sabe o que eu estou falando, né? Desmontar as formas, né, daquela rampa, e sobrou só 2 suportes, 2 palanques, né, que faziam sustentação daquela rampa. Para soltar aqueles palanques, eles amarravam uma corda no pé do palanque, derrubava ele e carregava. E o segundo palanque, que tinha em torno de uns 4 metros, mais ou menos, eles puxaram mesmo, e aquela bagunça toda ali, né, de desforma, né, não estavam recolhendo, não estavam organizando o ambiente de trabalho ao mesmo tempo, né, que isso aí é prática de segurança. Puxaram aquele palanque, derrubaram, e no chão, quando pegou o palanque, no chão tinha uma madeirinha, Matheus, uns 40 centímetros por uns 5 de largura. Quando pegou aquele palanque com força, fez tipo um gatilho, uma alavanca. E 15 metros longe daquela operação tinha um rapaz de 26 anos trabalhando. E aquela madeirinha voou aonde? No cara. 25 metros? 15 metros. 15. O cara tinha em 15. torno de 26 anos. Uhum. E aquela madeirinha voou e pá, pegou no cara. Não pegou de ponta, senão tinha cravado. Pegou de prancha. Uhum. Mas como pegou de prancha, quebrou a caixa torácica do Imagina cara. para ir 15 metros longe o impacto. A força quebrou a caixa torácica do cara e o cara morreu no local de trabalho asfixiado, né? E aí veio toda aquela análise, né? Mas daí tudo aquilo que eu falei antes veio à tona, todo mundo falando. Ah, mas era a hora, olha só, o cara tava 15 metros longe, meu Deus do céu. Cara, como eu vou chegar para a família dele e o que ocorreu? A gente foi para casa, era uma sexta-feira, o cara morava em Nonoai, tava indo embora. Era o dia dele ir para casa. Como é que o Fernando, né, profissional de segurança do trabalho, vai chegar lá na casa do cara, sentar com a mulher dele, olhar no olho dela assim e falar assim, era a hora dele. Era uma sina, isso ia acontecer. Deus queria que ele acontecesse isso. Deus quer o teu bem, não quer teu mal. Como eu vou chegar a explicar assim uma forma do acidente? Não, eu tive que ir lá detalhar e explicar o porquê ocorreu. Que é o detalhamento que eu fiz basicamente aqui. Então tu tem que enxergar de forma diferente o que vai acontecer, cara. E é um conjunto de fatores ou você Sempre. tem sempre 2 motivos? Cara, eu tenho uma técnica que eu utilizo, que eu vou repetir, já falei num outro podcast, não nosso, que eu participei, que eu levo a minha vida para análise de um acidente com 3 pilares, Matheus. Que é o ato inseguro, que é o que é o ato inseguro? Que o cara sabe que vai fazer algo errado e faz. Ele sabe que tem que usar o IPI, mas é rapidinho. Eu não vou usar o IPI, equipamento de proteção individual. Ele sabe que tem que usar o cinto para subir em altura, mas como é rapidinho, é só eu pegar uma ferramenta, ele não usa o cinto. Isso é ato inseguro. Isso acontece em acidente. Outro, condição do ambiente de trabalho. Às vezes o cara é treinado, tem EPI, trabalha muito bem, cuida-se e cuida dos outros, mas o ambiente de trabalho tem vários riscos que podem ocasionar um acidente nele. Né? Às vezes um layout, às vezes a falta de um guarda-corpo na obra, né? Às vezes a estrutura física da empresa, às vezes uma proteção da máquina, pode ocasionar um acidente de trabalho e não vai ser culpa do cara, porque o ambiente proporcionava aquele risco. Uhum. E por fim, e muito aflorado, né, nos tempos de hoje, que é as questões psicológicas, que também ocasionam acidente. Falta de concentração, bebida alcoólica, uso de drogas no ambiente de trabalho e doenças psicossociais, pós-pandemia, como é que tá o morro? Porque na pandemia se aflorou muito isso, e a discussão sobre os assuntos com no certeza. trabalho. Saúde mental, né? Saúde mental. Tanto que essa semana saiu, né, uma lista nova, né, de doenças, CIDs, né? novos CIDs relacionado à doença do trabalho. São 165 novas doenças que estão relacionadas. E uma delas, pós-Covid, é a depressão. Sim, né? sim, com certeza, aflorado, né? Aflorado. Então, quem tá em casa, gente, lembra dos 3 pilares: ato inseguro, condição insegura e condições psicossociais, vamos falar assim de forma geral, né, comportamentais, são os pilares dos acidentes de trabalho. Pode olhar, Matheus, você faz o Som e Café News lá, acidente de trânsito na 282, motivo, excesso de confiança, ato inseguro. Eu lembro de um ato acidente de inseguro. trabalho que teve aqui em Chapecó, foi esse ano lá no Eldorado, foi numa empresa, uma tornearia, eu acho que foi.
e um problema numa solda minúscula de uma máquina tirou a vida de um trabalhador, nosso ouvinte lá da rádio, há muito tempo mesmo. Ele acabou prensado embaixo da máquina. Olha aí. Isso E aí. também algo, olha, diretamente tem a ver com o assunto de vocês, nós comentamos muito, ou foi ano passado, ou foi esse ano de 2023 também. Que foi também. E vocês fazem essa gestão também, esse controle? É dentro da inspeção do trabalho, inspeção. da auditoria, desse acompanhamento que a gente pode estar fazendo. Tem clientes nossos que a gente faz todo o trabalho de saúde. E não faz a inspeção, porque não é parte do contrato. Então, você que não tem ainda essa inspeção, liga pra gente lá, que a gente tá lá para fazer essa identificação, Matheus, para antecipar esse risco. Deixa eu trazer um outro assunto, que é o portal do cliente. Sim, ferramenta fantástica, Eu né? quero entender de vocês como é que funciona, é no site, quem pode acessar, e falar um pouco também sobre essa ferramenta que está disponibilizada dentro aí do portal. Tem o portal do cliente, como é que funciona, como é que o pessoal pode utilizar também. Então, quando a gente foi em busca, Matheus, lá em 2016, no software, a gente queria ter uma extensão da Distrimed, né? Para o cliente. Para o cliente, né? E a gente testou vários softwares aí, e esse software que a gente tem hoje foi o que mais nos atendeu, né? Ter esse portal do cliente. E o que tem esse nosso portal do cliente? Ele não é apenas só um agendamento em que o cliente não precisa pegar o telefone, não precisa pegar o WhatsApp, não precisa mandar um e-mail para esse médico que quer agendar. Ele mesmo pode entrar lá naquele portal do cliente, ele agenda o exame do colaborador no dia, na hora que ele consegue liberar esse colaborador para esse atendimento. Tem a gestão de EPI, que é na parte técnica. Tem, inclusive, a gente tem a parte em que a gente consegue, o próprio cliente consegue monitorar o tempo que esse colaborador ficou dentro da clínica, tá? Porque a gente tem muita coisa. Tá, mas que horas que meu colaborador saiu daí? Porque é de tarde e até agora ele não apareceu. O exame dele era 8 horas da manhã e ele ainda não tinha aparecido para consulta. Então, consegue monitorar isso, né? Tem a parte, principalmente técnica, que eu já falei da IPI, questão da CAT, né? absenteísmo. É uma extensão, uma ferramenta, Matheus, que a gente trouxe, fez questão de trazer, né, para os clientes, e é um objetivo nosso em 2024, 100% dos clientes de Distrimed ter acesso a essa ferramenta que a gente está disponibilizando. Como a Fábio falou, é a questão de agendamento, né, tu ter autonomia de agendar exame, né, tu ter um panorâmico visual de todos os teus periódicos, né, ter o controle visual de quem está vencendo o exame, de quem não está vencendo, isso o software traz. A parte de entrega de EPIs, os técnicos que estão nos assistindo aí, sabe quanto é difícil tu fazer preenchimento de ficha de EPI e a entrega. Hoje nós temos a ferramenta que o portal fornece para te fazer isso automaticamente, dentro de um sistema, não precisar fazendo a caneta isso. O software gera a ficha de EPI, deixa tudo prontinho. Para os RHs, essa ferramenta, pessoal, cliente que ainda não teve acesso, nós vamos estar visitando aí os RHs. Tem a parte de absenteísmo. O que é absenteísmo, Matheus? É a falta do trabalhador, as faltas. Ali no sistema tu consegue lançar esses atestados, declarações, e tu tem um controle anual de quantas horas foi perdida no ano, quanto tempo de trabalho foi perdido por essas faltas. Tu consegue interpretar quais os motivos das faltas, né, e ter um panorâmico de saúde bem interessante, né, dentro do sistema. Então isso é muito interessante, é uma ferramenta que quem não tem acesso ainda vai ter em 2024, que é o objetivo da Distrimed, disponibilizar essa ferramenta para 100% dos clientes dela. Isso aí. Quero fugir um pouco do roteiro para a gente falar de dois assuntos, já que estamos falando de tendências para 2024 e o que vem pela frente. A Distrimed, você citou mais de 400 clientes, portal do cliente é uma das novidades próximo ano, né? E já está em operação e a gente está implantando aos poucos aí para todos os clientes. Perfeito. Queria que você fizesse um panorama, vocês dois, do que vem pela frente em 2024, qual o principal desafio dessa área, de uma forma geral, porque a gente falou do e-social, que com certeza é um assunto que está em iminência, nós estamos em dezembro agora gravando o podcast. Está batendo a porta. Está batendo a porta, vai ter muito assunto ainda para 2024, e além do e-social, o que mais pode ser destacado para 2024 dentro da medicina e segurança do trabalho? Isso, então as novidades aí, principal, a gente vai estar levando para o cliente essa questão do portal do cliente para 100% dos clientes. A gente destaca, pessoal, reforça, o Matheus acabou de falar do e-social. Deixe todos os cadastros certinho, entre em contato com a nossa empresa, a gente está em contato 100% com os clientes aí, notificando através de e-mail, mensagens, ligando para os clientes, para o pessoal que ainda não se adequou
nós estarmos indo lá resolvendo esses problemas até aí final do ano, para janeiro já tá tudo certinho, principalmente a parte de cadastros, né, Fábio? Isso. Procurações, aí todo mundo já tá por dentro do que a gente tá falando aí através dos informativos, né, Fábio? Então é uma coisa que a gente vai bater muito forte em 2024. Parte de capacitação e treinamento, forte, pessoal. O E-Social também vai receber essa informação lá pelo RH da empresa, né, que é um evento enviado por eles. Nós estamos fazendo isso também, mas é uma obrigação do RH. Então, treinar seus colaboradores, deixar os treinamentos em dia, isso aí vai fazer totalmente a diferença em 2024, né, e principalmente manter os programas em dia, né, PGR, PCMSO, LTCAT, e deixar tudo certinho, porque o E-Social é coisa séria, pessoal, tem muita empresa ainda que não está levando a sério, Matheus. Perfeito, Bastante. gente. Pode completar. Eu ia completar mesmo que as pessoas ainda não estão levando a sério ainda o E-Social, né? Inclusive, essa semana, uma cliente mesmo me falou... Eu falei, temos que colocar os periódicos em dia e tal, né? E ela... Tá aí, se eu vou levar multa ano que vem, eu disse, vai. A partir de quando? 1º de janeiro. 1º de janeiro é feriado, mas a partir do 1º de janeiro que o governo tá falando, vai levar multa, entendeu? Mas eu consigo só em janeiro agora parar o pessoal. Eu disse, sim, você vai estar correndo risco. Como diria César Menotti, tarde demais. Tarde demais. Baita lembrança de frase. Que tem uma questão que, falando em cultura brasileira, a Uhum. gente tá empregando... Cara, é uma questão assim, ó, é que nem multa de trânsito, né? Ou questão de trânsito. Tu ultrapassa 10 vezes, ou até dar um acidente, ou tu levar uma multa de R$2.000, que a gente se conscientiza. Exatamente. Quando começar a doer no bolso, aí muda um pouco a percepção. Muita coisa. Muita coisa. Nós mesmos vamos acabar evoluindo como Distrimed também. Né? A gente vai aprender muito no próximo ano. A gente tem noção. A gente não é perfeito. A gente está em constante aprendizado, cara. Medicina do trabalho e segurança do trabalho, engenharia de segurança do trabalho, todo dia tu aprende. Né? Ainda mais sendo consultoria, né? Exatamente. E a nossa legislação, Matheus, de trabalhista, falando de INRs, é lá de 78, né? É antiga, vem se atualizando, ainda bem, né? Para se modernizando, mas ela não é novidade. E mesmo assim a gente continua aprendendo, né? A gente continua aprendendo. E eu acho que o E-Social vai ser uma escola, né, para nós, para os clientes, né, para os profissionais de segurança do trabalho, ele sendo realmente o que está sendo projetado para ele, com certeza vai ser uma escola. Né? A gente vai aprender a padronizar melhor os nossos processos de segurança do trabalho. Fábio, quantos colaboradores tem a Distrimed hoje? Hoje, 5 colaboradores CLTs, efetivos, CLTs, mas e gira em torno de 14 profissionais, né, entre médicos, Operação. fonoaudiólogos, psicólogos, gira mais ou menos 15 colaboradores. Então nós temos que mandar um abraço para todos eles. Com certeza. E todos que certeza. passaram no Distrimed nesses 11 anos. Com certeza, cara, com teve certeza. bastante estagiários Sim. também que A gente só passou, tem né? que agradecer, né, Fábio? Com porque certeza. todos que passaram na Distrimed foram importantes, todos ensinaram um ao outro Um lá ao dentro. outro. Foi uma constante evolução, porque a Distrimed, como a gente falou, a gente caiu no colo a oportunidade, na época a gente teve que virar empreendedor, virar gestores de pessoas, né? Isso a gente valoriza muito dentro da empresa, a nossa cultura de relacionamento lá dentro. Então, mandar um abraço para cada colaborador que passou pela Distrimed e que estão lá, né, nos ajudando, colaborando, crescendo com a Distrimed, né, que foi o grande objetivo nosso desde o princípio da empresa, dar oportunidades para pessoas também ter um emprego bom, um ambiente bom de trabalhar, né, é a nossa filosofia, né, Fábio? Exatamente. Então, a gente já foi funcionário, né, a gente até brinca com os nossos funcionários que a gente já foi funcionário, então a gente sabe o quanto é difícil muitas vezes ser dono hoje, vamos dizer assim, né, de tu ter que cobrar alguma coisa que tu muitas vezes não gostava que o teu chefe te cobrava, né, mas a gente tenta manter, realmente é uma família, a gente fala que a gente é uma família lá dentro. A gente tem um momento que a gente vai cobrar, que a gente vai exigir, mas a gente tenta tratar como uma família, né. É isso aí. E os clientes, né, cara? A gente não pode deixar de agradecer cada cliente que está na nossa carta, que foi cliente, né? Todos nos ensinaram muito, a gente aprendeu muito com cada cliente até aqui, né? Clientes que estão com nós desde o início até hoje, 11 né? anos aí de contrato, né? E são a grande maioria, né? Que a gente costuma perder muito pouca empresa, né? Deixar de trabalhar com a gente, né? Pelo formato que a gente trata, né? O nosso trabalho. Mas a gente está muito orgulhoso do cliente que nos valoriza, né? Até aqui.
E aqueles que passaram também, a gente sempre vai estar de porta aberta, porque realmente fizeram toda a diferença em algum momento também para nós, na questão de ensinamento e aprendizado, né, Fábio? Com certeza. Nós passamos em vários assuntos e eu quero agradecer ao nosso novo parceiro aqui do nosso podcast, OnSafety, que é o patrocinador master. Vai estar com a gente aí, então dá um abraço, em fevereiro, pessoal. A gente vai estar tentando gravar com eles, então fico atento, né? Vai ser um baita no episódio, vão trazer todas as ferramentas aqui. Queremos vocês aqui, tá? Nesta mesa. E a Cosegur, que é patrocinador padrinho também. E eu quero também agradecer a audiência dos podcasts ao longo do ano de 2023, Isso. porque são vários que foram São feitos. 9, né? Com esse 9. Com esse 9. E 2024 vai bombar, com certeza. Vai bombar. A gente tem aí uma agenda programada já até maio de assuntos para tratar aqui, então tem bastante programação vindo aí para vocês. E você que acompanha a gente até agora, nós temos @Distrimed com 2 Ds no Instagram e aqui @Distrimed também com 2 Ds no YouTube, para você se inscrever aqui no canal e ficar atualizado de todos os assuntos também. E eu quero passar para vocês, para a gente fechar nosso podcast. 2024 está chegando, um ano que a gente espera muita coisa boa e até desejar uma boa virada de ano para todos que estão assistindo antes e para quem já está em 2024, que seja um ano maravilhoso para nós. Isso aí. Primeiro, você, Fábio, então, né? Pra gente trocar aqui um o bate-bola. Obrigado aqui pelo convite, Muito por estar obrigada. com vocês. É um prazer aqui, foi muito bom o bate-papo, vários assuntos interessantes e que vem em 2024. Eu que agradeço, Matheus. Obrigado por ter aceitado esse desafio, que eu acho que é um desafio, né? Fazer rádio é um pouquinho diferente, né? Mas a gente agradece muito mesmo. Eu um pouquinho insegura, né, no início aqui, porque Se saiu muito bem. é difícil, né? As meninas que trabalham lá com nós sabem que eu amo falar. Manda um abraço pra elas. Mandar um abraço pra Ita, pra Inayá, pra Flávia. Eu amo falar, amo demais, Pra assim. todo mundo, né? Vai esquecer dos nomes aí. Tem o Arthur também, né? Mas é um pouquinho diferente falar aqui, né? Se expressar aqui. Mas muito obrigada mesmo, Matheus, por ter aceitado esse desafio aí com nós. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Legal. Fiz alguns podcasts mais na hora do esporte. Porque é diferente, Com certeza, exatamente. com certeza. O esporte, ele tem alguns conceitos muito diferentes. Isso. Fernando, obrigado, tá? Tá louco, Matheus. Tu me dizer obrigado aqui é uma ofensa, cara. Eu que tenho que agradecer por ter topado esse desafio, né? Vim aqui conduzir tão bem, né, Fábio? Também, com Deixar certeza. nós à vontade também, porque às vezes eu tô aí, né? Tá aqui é um pouco diferente. E a gente sente a diferença, pessoal. E às vezes a gente acha que não, mas tu entrevistar e ser entrevistado é bem diferente. É muito. Né? Quero só agradecer aí pela parceria de sempre, a amizade de todo mundo da rádio lá, a galera, né? Manda um abração lá pra Oeste Capital, né? Pra toda a galerinha lá da Oeste, que são pessoas fantásticas como você também. Né? Escolhemos você a dedo, como eu te falei, pela pessoa que você é. Conheço a tua história, vi tua transformação. Depois o Rafael ali, Sim, inclusive. papai Rafael. Isso, tu assumiu ali a âncora do programa e, cara, com maestria. Parabéns aí pela tua carreira, cara. Tu merece tudo que tá passando aí e vai ser, ó, lá e longe, né, amor? Com certeza. E tenho que agradecer a todo mundo que tá assistindo, acompanhando nós no YouTube, né, curtindo lá no Instagram. Os resultados e números de pessoas olhando vem só aumentando. Isso é muito legal, porque então a gente tá atingindo o nosso objetivo, que é chegar de forma aos nossos clientes, possíveis clientes e comunidade em geral, Matheus. Eu posso falar assim, que não tem algo parecido aqui na região, no estado também, sei que não tem algo parecido. Né? Em questão de Brasil, sabemos que tem parceiros fazendo trabalhos igual ao nosso, de podcast, mas o objetivo é realmente fortalecer a área de segurança, dar ênfase à saúde ocupacional, né, na nossa região, em Chapecó, e colaborar com a comunidade de forma geral. Então, muito obrigado por toda a audiência aí, né, Fabi, nesses Com 9 certeza. episódios, e 2024 tem mais. Com certeza. TV Distrimed fecha 2023 agora. Bom final de ano a todos, ótimo 2024 e até a próxima. Valeu, galerinha, um abraço. Obrigada.